are you? A teacher está aqui com o nosso intérprete Cadu. Hi, Cadu! E nós vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade do conteúdo da aula anterior, ok? Mas antes disso, o que nós precisamos fazer? Lembram? Precisamos ir lá no Classroom, fazer as nossas atividades avaliativas, concluir as atividades. E se eu não tenho acesso ao Classroom, eu posso ir até a minha escola naquela data combinada, pegar as minhas atividades, responder com bastante amor e carinho e devolver as atividades também naquela data combinada. Tudo bem? Hoje, então, organiza o seu material, se prepara que nós vamos começar a nossa aula. Nós temos, então, o nosso conteúdo de hoje. Continuaremos falando sobre o Present Simple, só que agora os pronomes he, she e it, ok? E também vamos trabalhar com um gênero novo, que é o gênero e-mail. Então, veja só, gênero e-mail e o Present Simple he, she, it. Pega o seu caderno, pega as suas canetas coloridas e vamos começar a nossa aula. Antes disso, a teacher quer mandar um beijo bem especial para Beatriz Eduarda, do Colégio Campo São Roque, lá do município de Santa Helena. O Daniel José Maier, do Colégio Padre Kennedy, do município de Ponta Grossa. Estou bem feliz que Ponta Grossa está participando em quase todas as aulas da teacher. E o Richard, ele é da Escola Cultura Universal do município de Farol. Beijo para todos vocês, para todos os seus professores, lógico que em especial para os professores de inglês da sua escola e para todos os seus colegas. Vamos estudar então? Pega aí o seu caderninho e começamos. Lembra que a teacher falou que nós vamos trabalhar com o gênero e-mail? Então, olha só. O e-mail ou aquela mensagem eletrônica, ele é um gênero textual por meios eletrônicos que é muito utilizado hoje na atualidade. Inclusive, esses beijos que eu estou mandando aqui, eu recebo pelo meu e-mail do @escola. Se você quiser mandar também, quer que apareça o seu nome, manda lá pelo e-mail. Teacher, eu ainda não sei mexer no e-mail. Hoje a teacher vai te ensinar, ok? Então presta atenção. A palavrinha e-mail, ela deriva do inglês e corresponde à palavra electronic mail, que seria, né, então, uma mensagem eletrônica. Para a gente não ficar falando o tempo todo, ai, manda para mim um electronic mail, foi diminuída a palavrinha e ela virou o e-mail que nós falamos até hoje. Quais são essas características, então? O e-mail, ele apresenta aquelas características próprias que vai definir como um gênero lá da língua inglesa. Observe, aqui não tem esse acento, depois a teacher vai tirar e vai colocar corretinho aí para vocês, tá? Então, vai variar muito as características do nosso e-mail. E como pode ser esse texto? Ele pode ser um texto formal, quando alguém, um chefe ou um funcionário manda um e-mail para um chefe, ou ele pode ser um informal, como uma mensagem curta, que é a que vocês mandam para a teacher. Oi, teacher, eu sou seu aluno, me chamo tal pessoa, sou da escola tal e do município tal, manda um beijo para mim. Essa é uma mensagem curta, é um texto informal e a teacher vai lá e responde vocês. Então, o e-mail é bacana porque ele é rápido, né? A norma culta padrão da língua não é uma exigência, então não precisa escrever corretamente, colocar lá vocativo, tudo direitinho. Posso fazer se eu quero? Claro que eu posso. Se for formal, precisa ser assim. Mas se for informal, eu posso mandar só a mensagem e tá tudo certo. E é possível também anexar conteúdos não verbais, como fotos, vídeos e áudios. Lembra que teve uma aula que a teacher falou que eu recebo algumas fotos de cadernos? Então, eu recebo pelos e-mails. Também já recebi vários áudios de vocês
Tudo pelo e-mail. Então, é legal, né? Olha aqui um exemplo de um e-mail que a teacher mandou esses dias para a teacher Patrícia do 7º ano, referente à nossa aula ao vivo sobre o Halloween. Então, olha só, coloquei o e-mail da teacher, coloquei o endereço, né? Qual era o assunto, desculpa, que era o Aula Paraná ao vivo. Também escrevi, eu coloquei o vocativo. Hello, teacher Pat. E aí comecei a minha mensagem. How are you today? Como você está? E aí vem o meu texto. I'm thinking about our Halloween class. I have many ideas for this day. Do you have some costumes to wear in our class? Wait for your answer. Kisses. E assinei Teacher Daniela. Depois que eu fiz isso aqui, eu cliquei aqui, que é o enviar. Se o seu e-mail estiver em inglês, aqui vai estar escrito Send a Message. Clica ali e pronto. A Teacher Pat recebeu o meu e-mail e logo em seguida ela já me respondeu. Então o e-mail ele é legal por isso, porque é uma forma de se comunicar muito rápida. Mais ou menos como nós temos no nosso WhatsApp, né? Lembram do WhatsApp? O WhatsApp é mais rápido ainda, não deixa de ser uma forma de mensagem eletrônica. Vamos ao primeiro exercício? Então, pega o caderno aí, vamos lá. Quem escreveu o e-mail? Esse e-mail que a teacher acabou de apresentar, quem foi que escreveu? E qual era o assunto, então, do texto? O que a pessoa escreveu queria saber? Então, releia o texto novamente e anota aí no seu caderno. Let's check the answers. Quem foi que escreveu esse e-mail? Eu acho que ficou difícil saber, né? Será que você acertou? Quem escreveu o e-mail foi a professora Daniela, a teacher Daniela. Fui eu. Se você colocou assim, você, tá certo, nós estamos conversando, mesmo que seja pela televisão, com esse ensino remoto, mas foi a teacher mesmo que escreveu. E qual era o assunto, então, do e-mail que a teacher escreveu? Era sobre a aula de Halloween. Vocês assistiram aquela aula de Halloween do 7º ano ao vivo? Eu tive alguns alunos do 6º que interagiram, que estavam assistindo. Se não assistiu, não perca. Corre lá no YouTube, veja a aula de Halloween ao vivo do 7º ano. Foi bem legal. Vamos continuar então. Presta bastante atenção agora, porque depois da leitura do texto e das palavrinhas que estão marcadinhas diferentes, nós vamos fazer um exercício, ok? Então, olha lá. Hi, my name is Alfredo and I live in Los Angeles, California. My mother is in Brazil and she lives in Curitiba. Uau! Que será que aquelas palavrinhas ali que estão em roxinho? É um pronome e um verbo. Mas, teacher, depois apareceu de novo outro pronome, outro verbo e uma outra letrinha marcada com uma outra cor. Por que será? Vamos tentar responder? Observe as palavras em destaque no texto. Qual alteração elas sofreram? Então, presta atenção ali na corzinha e responde para mim.
Vamos conferir então? Você conseguiu perceber o que mudou? Observe. Olha só, trocou o pronome, era I, e o pronome virou she. Também trocou o verbo. O verbo aqui era live, e quando ele foi para o pronome she, observe que o live recebeu o S no final. Então, é bem importante a gente prestar atenção, porque tem tudo a ver com o nosso conteúdo de agora, o nosso conteúdo novo. Então, vamos lá. É o nosso present simple. Lembra que a teacher falou que nós continuaríamos na aula de hoje e nós vamos falar então sobre esses 3 pronomes. O que vai acontecer na nossa forma afirmativa do verbo? Então, quando for os pronomes I, you, we e they, vocês já sabem, nós vamos copiar o verbo conforme ele está no seu infinitivo. Mas agora, quando nós falarmos dos pronomes he, she ou it, nós vamos acrescentar as seguintes terminações: s, es ou ies. E aí vocês vão falar assim, mas teacher, a gente já fez esse conteúdo. Sim, é quase a mesma coisa. Qual é a diferença? Que antes nós estávamos trabalhando o plural. Então, lá no plural das palavras de um substantivo, dependendo da terminação dele, eu acrescentava s, es ou o ies. Agora é a mesma coisa. A gente vai seguir a mesma regra, mas nós não vamos mais falar de substantivo e sim colocar esse aumento de palavrinhas no nosso verbo. Vamos ver como fica? Olha só, os mesmos verbos da aula anterior, o verbo work e o verbo study. E o que aconteceu então para he, she e it? Peguei o verbo work, igual lá do infinitivo, e acrescentei o S, porque ele não tem regra nenhuma. Já para o verbo study, eu apenas copiei até a letra D, porque o verbo study termina em Y e, de acordo com a regra que nós já sabemos, verbos terminados em Y acompanhado de consoante, que é o caso da letra D, nós retiramos o Y e acrescentamos IES. Percebeu que a mesma regra lá do pluralzinho das palavras? Então vai ficar mais fácil para a gente conseguir fazer esse conteúdo, não é? Aí nós temos a nossa forma negativa. Mas antes disso, desculpa, a teacher vai voltar porque eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Vou dar um tempinho então para vocês anotarem a forma afirmativa desses 3 pronomes. Conseguiu copiar? Na aulinha de hoje são só 3, né? Fica mais fácil, que são os pronomes he, she e it. Agora, então, nós vamos para a forma negativa. Aqui, gente, nós temos um pulo do gato, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa da terceira pessoa do singular. Por quê? Olha só, essa regrinha é muito importante vocês anotarem aí no caderno de vocês. Does aparece as terminações que nós colocamos na forma afirmativa desaparecem. Entenderam? O does apareceu, aquele IES
ou o S, ou o ES que eu coloquei no verbo vai desaparecer. Como assim? Observe. Forma negativa para o he, she e it vai ser doesn't. Does mais o not. Vai ficar na mesma posição, pronome doesn't, verbo principal. Só que como doesn't apareceu aqui, aquele S que nós havíamos colocado no verbo work vai desaparecer. A mesma coisa vai acontecer com o verbo study, mas com uma outra informaçãozinha a mais. Observe, pronomes, o auxiliar doesn't e o verbo, nós havíamos colocado a terminação IES. O I, o E e o S substitui o Y. Então, se eu coloquei o doesn't, eu volto o meu verbo lá para a forma infinitiva. Conseguiu pegar aí? Não se preocupe, nós vamos ter mais tempo para trabalharmos esse conteúdo. Então, agora, anotem no caderno de vocês a forma negativa e essa regrinha aqui que é muito importante. Bom, agora que você já copiou a regrinha da forma negativa, nós vamos para a forma interrogativa. Observe, novamente trabalhando com o does, segue aquela regrinha. Does aparece, as terminações desaparecem. E lembrando, se é interrogativo, eu tiro not, que era doesn't, agora vai ficar does. O does virá antes do meu pronome ou lá no início da minha frase e no final eu coloco o meu ponto de interrogação. Então, observem, does he work? Ele trabalha? Lembrando, does apareceu, o S desapareceu. E lá do verbo study, does he study? Ele estuda? O does apareceu, tiramos a terminação IES e voltamos para a forma original do infinitivo do verbo, colocando o Y. Então, agora, copiem esses exemplos. Agora é o momento de nós vermos o que a gente conseguiu aprender. Vamos lá? Mas, teacher, foi muito rápido, eu não consegui ainda. Lembra, não se preocupe, é só as nossas primeiras aulas. Nós vamos dar continuidade nesse assunto, ok? Então, vamos ao exercício 3. Complete with the verb. Você vai completar com o verbo. O que a teacher quer que você preste atenção? O verbo é like, termina em E. Qual é a terminação que eu vou colocar? Porque a frase está na forma afirmativa. O verbo aqui é play, terminou em Y, mas atenção, antes do Y eu tenho uma vogal. Então, qual é a terminação que nós vamos colocar aqui com vocês?
Vamos conferir? Se você lembrou qual é a terminação, maravilha! Se você não se lembrou, não se preocupe, nós vamos treinando aí em todas as nossas aulinhas, ok? Então, a frase vai ficar He likes fish. Acrescentamos o S. Já na segunda frase, He plays the keyboard. Também só acrescentamos o S. Então, lembrando daquelas regrinhas lá também do plural dos substantivos, plural das palavrinhas, ok? Nós temos o exercício 4. Choose the correct answer. Observe, aqui a teacher colocou para dar uma confundida em vocês. Observe que aqui tem mais de uma pessoa e aqui embaixo nós temos uma pessoa só. Então, as frases são afirmativas. Veja primeiro se vai usar auxiliar ou não vai usar auxiliar. Se está em terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. E marque qual é a alternativa correta. Vamos conferir? Prestou atenção nos detalhes? Olha só, na primeira é they watch TV. Não tem terminação no verbo watch, como a teacher colocou aqui. Só teria se fosse um menininho e ficava aqui he watches, ok? Já na questão 2, olha só, a forma correta é com o ES, o does, porque nós estamos na forma afirmativa e é uma menininha só. She does the lessons. Ela faz as lições, certo? Próximo exercício. Você vai escrever se é verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Vamos à leitura. Presta atenção. Ouça lá. Hi, I am Garfield. I live with John and Odd. I like to eat lasagna and sleep very much. I don't like mice. Letra A. Garfield lives with John. True or false? Observe, por que a teacher colocou o Szinho aqui? Porque agora eu falo do Garfield, eu falo do pronome it. Então, nós precisamos alterar o verbo. Letra B. It likes to work a lot. Ele gosta de trabalhar muito. E letra C. It loves mice. Ele ama ratos. Será? Observe o texto e marque verdadeiro ou falso. Vamos conferir então. Garfield lives with John. True. It likes to work a lot. False. It loves mice. False. E chegamos então ao nosso quiz de hoje. Isso quer dizer que a nossa aula está chegando ao fim. Observe as figuras e marque qual é a resposta correta. Então, o que eles estão fazendo aqui e aqui? Qual é a frase certa? They watches TV? They watch TV ou they watching TV? Já prestou atenção aí no qual é o erro de duas frases? Porque a correta é they watch. Nós não usamos essa terminação com esse pronome. E na segunda frase, he go to bed, he going to bed ou he goes to bed. Encontrou qual é a frase correta? É a última, he goes to bed, que nós acrescentamos o ES no verbo go. Hoje, nós trabalhamos então com o present simple, pronomes he, she, it.
See you next class!